Olá pessoal, aqui é Jefferson Vicente, mais uma vez para mais uma videoaula da nossa revista da editora Betel. Lembrando que nossas videoaulas, elas são pré-aulas para os professores da escola dominical. Então ela não substitui a aula. Nós procuramos escolher alguns pontos específicos da lição e aprofundarmos esses pontos para servir de subsídio extra para o professor da EBD. E para você que tem assistido os nossos vídeos e gostaria que esse vídeo chegasse a outras pessoas, não esqueça de clicar em curtir aqui embaixo e clicar também em inscrever-se para você poder receber todos os nossos vídeos todas as vezes que nós postarmos. Não esqueça também de clicar no sininho, porque ao clicar no sininho você vai receber uma notificação de que nós enviamos um novo vídeo. Vamos iniciar então a nossa lição de hoje, que é a lição de número 2, Pecado, uma realidade humana. Para falarmos de pecado, nós não podemos deixar de falar acerca da queda do homem. Quando o homem foi criado, ele foi colocado no jardim do Éden, e logo depois Deus criou a mulher também e disse para o homem: olha só, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque na hora que comeres dela, certamente morrerás. E o homem ele viveu no jardim, desfrutando do paraíso que Deus criou para ele, colocando o nome nos animais e desfrutando da alegria da companhia da sua esposa, até que Eva foi seduzida pela serpente pelo argumento de que aquele fruto ele era poderoso para fazê-la independente de Deus. Na verdade, a serpente não falou essas palavras, mas foi exatamente isso que ela quis dizer. Quando ela disse, você pode ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, o que ela estava querendo dizer é que você não precisa ser dependente de Deus para ter conhecimento. E nesse momento, Eva é seduzida por dois aspectos. Em primeiro lugar, pelo fruto em si. Ela diz a Bíblia que o fruto era agradável aos olhos. E em segundo lugar, diz também que ele era agradável para dar entendimento. Ou seja, Eva foi seduzida pela oportunidade de ser como Deus. Ou melhor, de ser independente de Deus no que tange ao conhecimento. Ela não precisava aguardar Deus se apresentar na virada da tarde e explicá-la coisas que para ela ainda não tinham tanto sentido. Bastava ela comer do fruto, porque ao comer do fruto ela se tornaria independente de Deus. E a primeira consequência do pecado é a morte. Mas a morte que ocorreu na vida de Adão e de Eva não foi a morte biológica, não foi a morte física, foi a morte espiritual. Adão, ele perde a identidade de Deus que estava na vida dele. Como vocês sabem, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que entra o pecado na vida do homem, o homem perde essa imagem e semelhança de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que Cristo se entregou por nós, estando nós ainda mortos em nossos delitos e ofensas. Note que Paulo utiliza a palavra mortos. Paulo está fazendo uma referência à morte que ocorreu no Éden. A morte da perda da imagem e da semelhança de Deus. Perdemos o caráter de Deus. E é interessante notar que essa morte de Adão ela passou para todos os homens, como está escrito no livro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a morte que veio sobre Adão, que foi a morte da identidade de Deus na vida dele, que foi a morte da imagem e semelhança de Deus que estava nele, a morte do caráter de Deus que estava nele, essa morte ela se perpetuou não só na vida de Adão, mas também para a vida de todos os seus filhos. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 5, versículo 4, que Adão gerou Sete à sua própria imagem. Ou seja, Adão já não foi mais capaz de gerar filhos à imagem e semelhança de Deus, e sim filhos iguais a ele, à sua própria imagem. Lembrando que ser a imagem e semelhança de Deus é como a minha filha, por exemplo. Quem olha para ela fala, Jefferson, é tua cara. Então, já que ela é minha cara, eu posso colocar a foto dela na minha identidade, na minha carteira de motorista? É claro que não. A semelhança não é uma semelhança expressa. É uma semelhança que, olhando para ela, você identifica os meus traços e identifica que ela é minha filha, porque ela carrega os meus traços. Da mesma forma, é a nossa imagem e semelhança de Deus. São traços no nosso caráter, nos nossos sentimentos, na nossa personalidade, que revelam o caráter de Deus, a personalidade de Deus em nós. E isso foi perdido, essa natureza de Deus na vida do homem foi desfeita, ela morreu. E por isso nós estamos mortos em nossos delitos e ofensas. E essa morte saiu de Adão e passou para todos os homens.
A segunda consequência do pecado é que agora o homem precisa se esforçar para fazer a vontade de Deus. Uma ovelha não precisa se esforçar para ser herbívora. Um leão não precisa se esforçar para ser carnívoro. Por quê? Porque as atitudes da ovelha correspondem à sua natureza, correspondem ao seu instinto. Da mesma forma, o leão, o seu comportamento, que é atacar animais, matar animais para se alimentar, corresponde ao seu instinto. E o homem, quando ele era a imagem e semelhança de Deus, antes da morte da identidade de Deus na vida do homem, o homem também não precisava se esforçar para fazer a vontade de Deus. Ele naturalmente queria fazer o que Deus queria que ele fizesse, porque ele era semelhante a Deus. Então o desejo do homem era igual ao desejo de Deus. Os sentimentos do homem eram iguais aos sentimentos de Deus. Os pensamentos do homem, os instintos do homem eram instintos e pensamentos semelhantes aos de Deus. Então não havia esforço. Por isso não era necessário mandamento, não era necessário lei. E aqui é importante você observar que após a queda, para que o homem pudesse atender às justas exigências de Deus, para que o homem pudesse agradar a Deus, a partir de agora foi demandado do homem, através da lei, que ele se esforçasse para se adequar a essa natureza. Por que o esforço? Porque agora o instinto do homem é mau, os desejos do homem são maus, as vontades do homem são más, os sentimentos dos homens são maus, e por isso ele não consegue espontaneamente fazer aquilo que Deus quer que ele faça. A terceira consequência da queda foi que a queda colocou o homem em estado de rebelião contra Deus. A natureza pecaminosa se tornou uma afronta tão grande a Deus quanto a afronta que um filho drogado que rouba os pais, que espanca os irmãos, que levanta a mão para a mãe provoca dentro de uma casa. Quem já teve a oportunidade de visitar centros de recuperação ou de acompanhar a recuperação de alguns jovens que estão viciados nas drogas, já teve a oportunidade de conhecer casos desse, em que a família ama de todo o coração o filho, mas a convivência com o filho é impossível. Se o filho ficar uma semana dentro de casa, ele rouba tudo dentro de casa. Se ele ficar 2 semanas dentro de casa, ele espanca os irmãos. Se ele ficar 3, ele bate na mãe. Então, tem situações de abandono que não são por falta de amor. Tem situações de abandono que são decorrentes de um estado de rebelião tão profundo que a convivência se torna impossível. Impossível. É claro que tem muito abandono que é falta de amor. Tem muito abandono que é falta de afeto. Mas tem alguns casos específicos que não é falta de amor nem falta de afeto. É falta de possibilidade de convivência. Quando você lembra também da história de Absalão e Davi, você lembra, era possível Davi conviver com Absalão? Absalão querendo usurpar o seu trono e assassiná-lo? Era completamente impossível. Da mesma forma, alguém que tem um cão e porventura ele pega o vírus da raiva e esse cão começa a espumar pela boca e rosnar para o seu dono e para qualquer pessoa que passa, esse cão não tem cura para ele, precisa ser sacrificado. Da mesma forma foi o homem. A partir do momento que o homem pecou, ele não somente desagradou a Deus, o homem ele passou a ter prazer naquilo que Deus odiava. O homem ele passou a ter desejos para aquilo que Deus abominava. O homem passou a ter satisfação e felicidade em viver num estilo de vida completamente contrário à vontade de Deus. O homem não é alguém que desagrada a Deus, o homem é alguém em estado de rebelião. É alguém que tem estado de guerra, como Davi esteve em estado de guerra com Absalão. É por isso que Deus ele quis destruir o homem no episódio do dilúvio, mas por causa de Noé ele poupou a humanidade. A este estado geral que o homem se encontra diante de Deus, a teologia dá o nome de pecado original. A teologia do pecado original ela surge com Agostinho de Hipona. Ela tem os seus precursores antes de Agostinho, é claro, mas é com Agostinho que ela ganha um grande vulto no debate entre Agostinho e Pelágio. Pelágio dizia que o homem é uma folha em branco, que ele decide o que vai escrever nessa folha, se bem ou se mal. Agostinho, com base em Paulo, dizia que o homem não é bom, o homem é mau por natureza. Com efeito, está escrito lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não há um justo, não há um sequer. Também está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, todos se desviaram igualmente. Também está escrito em Salmos 51, versículo 5, que em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, eu já nasci com a natureza da queda. Eu recebi a transmissão desse estado de vida gerado pela queda de Adão.
É por isso que em Isaías capítulo 64, versículo 6 está escrito: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como traço da imundícia, como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Ou seja, até o melhor de nós, que é a nossa justiça, é para Deus como trapo imundo. Não há nada de bom em nós que possa se comparar com a santidade absoluta, com a pureza absoluta, com o caráter absoluto. É por isso que nós encontramos também em Jeremias capítulo 2, versículo 22, dizendo: pelo que, ainda que te laves com salitre e com montões de sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. E em Jeremias 13, 23, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Deus aqui está falando com um tom de ironia. Em Provérbios capítulo 20, versículo 9 está escrito: quem poderá dizer, purificarei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem é que pode dizer que se autopurificou? Quem é que pode dizer que mudou a sua própria natureza? Então a esse estado do homem dá-se o nome de pecado original ou de depravação total. Agostinho sustenta que o homem não é uma folha em branco, que ele escreve o que ele quer. Agostinho diz que o homem nasce mal e ele é mal por natureza. Quem teve filhos sabe do que eu estou falando. Você vê uma criança, minha filha tem 1 ano e pouco, com 4 meses ela já sabia brigar, ela já sabia tomar as coisas da minha mão, ela já sabia com 6 meses tomar brinquedo dos coleguinhas. Ver um coleguinha brincando da idade dela, com 6 meses também, ela ir tomar dele. E aí quando você vai pegar dela, ela faz todas as forças para não entregar. Ou então ela vê você com algo na mão, ela quer tomar com todas as forças dela. Tem um pregador chamado Post que ele fala algo interessante. Ele fala que se uma criança de 1 ano que tenta pegar o seu relógio tivesse 2 metros de altura, ela te esmagaria de tanto socar a sua cara. Ela te espancaria até a morte, até você entregar o seu relógio. Porque ninguém precisa ensinar uma criança a sentir inveja. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ninguém precisa ensinar uma criança a ter raiva. Está na natureza do homem. Está no instinto do homem todos esses traços da queda. E por isso nós podemos dizer que o homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Um criminoso, ele é chamado de criminoso porque ele praticou crimes. Quer dizer, a definição dele decorre do seu comportamento. Mas com a humanidade é o contrário. Eu não me torno pecador porque eu pratiquei atos de pecado. Eu pratiquei atos de pecado porque a minha natureza é uma natureza pecaminosa. O fruto é o resultado da árvore e não a árvore é o resultado do fruto. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Do bom tesouro do seu coração nós trazemos todo tipo de coisa boa ou todo tipo de coisa má. Porque o exterior ele é o reflexo do que é no interior. E para você entender a profundidade com que o pecado nos aprisiona, a abrangência do domínio do pecado na nossa vida, nós devemos observar que na Bíblia a palavra pecado ela aparece tanto no singular, pecado, quanto no plural, pecados. Geralmente, quando a Bíblia se refere a pecado no singular, especialmente ali em Romanos, Efésios, Gálatas, a Bíblia está se referindo à natureza caída do homem. Ela não está se referindo a atitudes, a comportamentos, ela está se referindo à natureza. E quando ela fala a palavra pecado no plural, ou pecados, ela está se referindo ao comportamento. Então a queda, ela não contaminou apenas as nossas atitudes, ela também contaminou a nossa natureza. Então eu posso dizer que o pecado abrange tanto o nosso comportamento, como abrange também a nossa essência. Quando eu falo de comportamento, eu estou falando de 3 coisas: atos, palavras e pensamentos. É aquilo que eu faço conscientemente. E quando eu falo de natureza, de essência, eu estou falando de instintos, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de desejos, eu estou falando de vontades, eu estou falando de modo de ser, eu estou falando de temperamento. Tudo aquilo que me constitui está corrompido.
Vou dar um exemplo. Os meus instintos, eu tenho instinto de comer, eu tenho instinto de beber, eu tenho instinto de sentir prazer, eu tenho instinto de procriar. E o pecado, encontrando ocasião no meu instinto, ele transforma minha vontade de comer em gula. Ele transforma a minha sede em bebedice. Ele transforma o meu impulso por prazer em dependência da droga, em dependência da pornografia. Ele transforma o meu instinto de procriação em perversidades sexuais diversas. O pecado, ele corrompe os meus instintos de maneira tal que os meus instintos eles já não mais atendem às minhas necessidades. Eles atendem a um sentimento, a um princípio decaído que habita dentro de mim. Da mesma forma, meus sentimentos. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora que já se apaixonou por outra mulher que não é a sua esposa. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora que já sentiram raiva de um parente, de um amigo, de uma pessoa, que já sentiram ódio de alguém, que já sentiram ressentimento de alguém. Você quer dizer para mim que esses sentimentos decorrem da natureza de Deus na sua vida ou da natureza caída que você tem? Então até os nossos sentimentos são corrompidos. Sentimentos de inveja, sentimentos de cobiça, sentimentos diversos que ocupam o nosso coração involuntariamente. Nós podemos também falar de desejos corrompidos, desejos por aquilo que está completamente fora do padrão de Deus. Desejar as coisas é apenas a maneira como o nosso corpo, o nosso ser encontra de nos impulsionar a buscá-la, porque normalmente essa coisa é uma necessidade. Só que o nosso desejo ele começou a se projetar para coisas que não são necessárias para nós. Por exemplo, a gente passou a ter desejo de ter poder. Passamos a ter desejo de ter cada vez mais dinheiro. O nome disso se dá ganância. Nós passamos a ter desejo por tipos de relacionamentos sexuais que não estão de acordo com o padrão de Deus original para a nossa vida e não tem nada a ver com procriação. Então tudo isso é natural para o homem caído. Faz parte da natureza do homem caído. Não é anormal, é natural para o homem que caiu. Da mesma forma também a nossa vontade. A nossa vontade é aquilo que a gente quer racionalmente e não apenas por impulso. A nossa vontade também foi corrompida. Eu vou falar disso mais um pouquinho à frente quando eu falar do consciente e do inconsciente. O nosso temperamento foi corrompido. Agora a gente perdeu o domínio próprio. Você quer descobrir que você perdeu o domínio próprio? Lembra de você naquele trânsito, com aquele engarrafamento e você dirigindo aquele carro? Como é que a sua mansidão foi embora rapidinho e a ira entrou no seu coração? Lembra daquela vez que você tomou uma fechada? Lembra daquela vez que você sentiu vontade de xingar alguém? Lembra daquela vez que você sentiu vontade de chorar porque você não foi bem recebida? Porque você não foi tratada da maneira como você achou que deveria ser tratada? Isso nada mais, nada menos é do que a projeção do seu orgulho. Você não foi maltratada. Você só não foi tratada da maneira como você achou que merecia. E aí te deu vontade de chorar. Por quê? Porque o teu orgulho gritou pelo seu temperamento fleumático, dando para você vontade de chorar. Então o nosso temperamento foi corrompido e o nosso modo de nos relacionarmos conosco mesmo também foi corrompido. E aqui eu estou falando especificamente de duas características que são horríveis em todo ser humano, que é o orgulho e a inveja. O homem ele passou a se relacionar com o seu eu, não mais com a relação de submeter o seu eu à vontade superior de Deus, e sim se relacionar com o seu eu projetando o seu eu para cima, ou seja, autopromovendo o seu eu, protegendo o seu eu e também tornando o seu eu autossuficiente. Essas são três manifestações básicas do orgulho. É como você se relaciona com o seu eu. Ou então a inveja, que é o seu desagrado pelo sucesso dos outros, é o seu desagrado pela felicidade dos outros. O teu modo de ser, ele foi corrompido pelo pecado, pela natureza pecaminosa que alcançou a sua vida. O pecado, enquanto comportamento, ele viola a justiça de Deus, porque ele viola o padrão moral de Deus. Já o pecado, enquanto natureza, ele viola a santidade de Deus, porque ele é um estado de rebelião contra a santidade de Deus. Em relação ao pecado comportamento, o tratamento para ele é arrependimento e conversão. E a cura para ele é o perdão de Deus. Já diante do pecado essência, para eu superar o pecado essência, não basta me arrepender e me converter. Eu preciso morrer para mim mesmo e nascer de novo. A solução para o pecado, atitude e comportamento, é o perdão. A solução para o pecado natureza é a purificação. É por isso que está escrito
que confessais os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejais curados. Purificação é diferente de perdão. Purificação é essa cura da nossa natureza caída. É a cura desse vício. É a cura dessa prostituição, dessa luxúria interna. É a cura desse mau hábito de mentir. É a cura de todos esses defeitos que compõem a tua natureza e não apenas o teu comportamento. E aí você pensa, cara, então eu sou todo pecado. O que eu faço é pecado, mas também o que eu sou é pecado. Sim, mas ainda tem um aprofundamento nisso. O pecado ele pode ser tanto comissivo quanto omissivo. Ele pode ser tanto uma ação, que é comissivo, quanto ele pode ser uma omissão. Você vai ver também, por exemplo, em Tiago capítulo 4, versículo 17, que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Você vai ver também que o dever geral do amor, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, são deveres que impõem muito mais condutas ativas do que condutas passivas. São mandamentos que te impõem muito mais coisas para fazer do que deixar de fazer. Você lê 1 Coríntios 13, você vai ver que o amor não se ensoberbece, o amor não folga com a mentira, o amor não folga com a injustiça. Tem várias coisas que o amor não faz. Mas a maioria das coisas que estão naquela lista são coisas que o amor faz. Então deixar de fazer coisas que o amor te impõe a fazer é pecado. Porque o pecado pode ser comissivo, ou seja, uma ação, quanto ele pode ser omissivo, ou uma omissão. Quando eu falo de abrangência do pecado, agora eu quero falar da terceira forma de abrangência do pecado, que é o pecado enquanto incompletude da ordem de Deus. E aqui eu quero que você pense que em cada estágio da sua vida, Deus vai te puxar para ir além. Em cada estágio da sua vida, Deus vai esticar a corda na tua vida. Por exemplo, em Efésios capítulo 4 diz, despivos do velho homem, e não acabou não, e revestivos do novo homem que é feito conforme a imagem de Cristo. Se revestir do novo homem está além de se despir do velho homem. Então, por exemplo, a Bíblia fala, tirai do vosso meio toda murmuração. Filipenses capítulo 2. Mas isso é suficiente? Não. Além de parar de murmurar, quer dizer, ficar em silêncio, parar de reclamar, Deus quer algo a mais de você. Deus quer que você, por tudo, dai graças. Então não é só parar de murmurar, é parar de murmurar e depois aprender a dar graças por tudo. Nós vemos também em Filipenses capítulo 4 dizendo, você que roubava, não roube mais. Acabou? É suficiente? Não. Você que roube, não roube mais. Antes, trabalhe para ajudar o que tem necessidade. Então o mandamento de Deus não é só para você deixar de ser ladrão. Não é só para você se despir do velho homem. Ele também quer que você se revista do novo homem. Quer passar a trabalhar para ajudar quem tem necessidade. Você vê também Deus esticando a corda quando ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Em Efésios capítulo 4, ele autoriza a pessoa a se irar. Só que mais embaixo ele diz, tirai do vosso meio toda a ira. Então, em primeiro lugar, Deus tolera que você se ire desde que você não pratique nenhuma atitude que venha se tornar um pecado. Em segundo lugar, ele manda você tirar toda a ira. Quer dizer, Deus está esticando a corda. E em terceiro lugar, não satisfeito, Deus quer que você também seja manso. E aqui é importante fazer uma distinção entre manso e calmo. Calmo é temperamento. Tem pessoa que é calma até que alguém o tire do sério. Manso não, manso é o controlado. Ainda que você faça coisas que aparentemente o tirariam do sério, ele por ter um temperamento transformado por Deus, ele não sai do sério. Ele sai do ambiente, ele conta até 10, ele pede graça, ele fecha os olhos e pede misericórdia, mas ele não sai do sério. Por quê? Porque ele é manso. Outra característica do manso, quando você lembra de um animal manso, um boi manso, ele tem duas características. Ele não chifra ninguém, não ataca ninguém. E em segundo lugar, que é a segunda característica, ele é facilmente conduzido. Um cavalo manso, ele não ataca, mas também ele obedece, ele é facilmente conduzido. Você aí está pensando que é manso só porque você é calmo? Quando de repente você descobre que não é manso, quando um pastor pede para você levantar do teu banco, você está sentado lá atrás, a igreja está vazia, e você percebe que você não consegue fazer isso de boa vontade. É incrível o quanto nós somos capazes de se sentir incomodados com ordem tão simples. Ou então você é professor de escola dominical, você costuma ficar sempre numa parte da igreja, numa sala específica,
E aí, de repente, chega um dia que alguém diz para você, ó, hoje você não vai poder ficar nessa sala não, porque o pastor vai usar a sala. E aí surge dentro de você uma inconformidade, uma insatisfação. Por quê? Porque você tem dificuldade de ser manso, você tem dificuldade de obedecer. E por isso, eu posso dizer que você ainda não é manso, porque você não é facilmente conduzido. Com relação a falar mentira, a Bíblia fala, não mintais uns aos outros. Acabou? Não, vai além. Antes, falai a verdade cada um ao seu próximo. Acabou? Não, Deus estica a corda. Pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, Deus ele sempre vai demandar algo a mais de você. Então, quando você pensa que chegou no nível que Deus quis, Deus fala, meu filho, ainda tem uma estrada infinita para você percorrer. Então, a abrangência do pecado, ela te alcança ainda quando você esteja vivendo uma parte da obediência. Para você, meu irmão, entender a abrangência do pecado na minha vida. Que até quando eu penso que alcancei a obediência, na verdade eu só alcancei uma parte dela, eu ainda estou no pecado. Porque eu ainda não cumpri completamente a ordem de Deus para minha vida. O pecado também ele degenerou, e aqui é o quarto ponto, ou o ponto D da nossa exposição aqui do tópico 2. O pecado degenerou a minha constituição completa. Ele degenerou meu corpo, minha alma e meu espírito. Degenerou meu corpo violando meus instintos, que, como eu já disse antes, o meu instinto da fome virou gula, o meu instinto de procriar virou lascívia, virou luxúria, virou perversões sexuais diversas. Ele corrompeu meu corpo, corrompeu minha alma, corrompeu meu sentimento, meu desejo, minha vontade, meu temperamento. Ele corrompeu o meu espírito, colocando no meu espírito o orgulho, que é um pecado que até um anjo pode praticar, por isso que Lúcifer praticou. Colocando no meu espírito a inveja, colocando no meu espírito a idolatria, que é colocar no lugar de Deus algo que não é Deus, colocando no meu espírito a falta de amor, tirando do meu espírito o amor. O pecado ele corrompeu toda a minha constituição, toda, completamente. Ele degenerou tudo em mim. E ele tanto degenerou tudo em mim que normalmente um comportamento meu tem a raiz mais profunda dentro de mim. Exemplo, a avareza, que é o apego ao dinheiro. Qual é a raiz da avareza? A Bíblia diz que todo avarento é idólatra. A Bíblia diz também que todo murmurador ele é incrédulo. A raiz da murmuração, que é o pecado comportamento pela fala, é uma ausência de fé no meu espírito em Deus. Eu murmuro porque eu sou incrédulo. Outra raiz de pecado é a incapacidade de perdoar. A incapacidade de perdoar está diretamente vinculada à incapacidade de eu ser grato a Deus por ter me perdoado. É por isso que a oração deve ser assim, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. E na parábola em que Jesus conta de um homem que devia ao seu senhor, e o seu senhor o perdoou, mas quando o seu conservo que o devia pediu perdão, ele não o quis perdoar, o seu senhor disse para ele, o servo mau e injusto, eu não te perdoei, por que você não perdoou o teu conservo? Por causa disso você vai ser preso e você só vai sair desse lugar quando você pagar até o último centil. Ou seja, seu ingrato, o que eu fiz por você, você deveria fazer pelos outros também. Então a raiz da falta de perdão é uma falta de gratidão de ser perdoado, porque talvez eu nem tenha compreendido do quanto Deus me perdoou, porque eu não compreendo o quanto eu sou pecador. Em 1 João capítulo 3, versículo 15, diz também que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Por quê? Porque a raiz do homicídio é o aborrecimento. Esse aborrecimento é uma palavra genérica que inclui ódio, que inclui rancor, que inclui ressentimento, que inclui uma ira. Todos esses sentimentos que te levam a aborrecer alguém, esses sentimentos são a raiz do homicídio. Então Deus trata diretamente da raiz. Em Mateus capítulo 5, Jesus vem tratando várias e várias raízes de pecado. Por exemplo, quando ele fala do adultério, ele fala que aquele que cobiçar a mulher em seu coração já com ela adulterou. Por quê? Jesus está interessado na raiz. Jesus está preocupado em encontrar na minha essência aquilo que foi manifestado no meu comportamento, para mostrar para mim que não é só o meu comportamento que é pecaminoso, mas também a minha essência. Uma vez eu vi um pastor comentando que ele, quando as pessoas chegam no seu gabinete para pedir ajuda financeira, ele primeiro indaga para ver se a pessoa tem condições financeiras, se ela está passando fome, necessidade. E normalmente ele descobre que a pessoa tem um bom salário, a pessoa tem boa condição, mas se enrolou pagando carro, prestação alta de carro, se enrolou pagando prestação alta de cartão de crédito. E aí quando ele vai indagar aquela pessoa, ele sempre procura a raiz do endividamento. Porque ele fala que lá no Antigo Testamento está escrito que uma das maldições pelo pecado era tirar do pobre e dar para o rico. E ele fala que quando você paga juros, você está de alguma maneira vivendo essa maldição, porque Deus está tirando do pobre e dando para o banqueiro, que é milionário, bilionário.
Então quem está debaixo dessa maldição é porque está debaixo de pecado. É claro que ele está se referindo a quem tem emprego e tem salário, óbvio. Então ele procura identificar a raiz disso. E ele pergunta, por que você entrou nesse endividamento? Ah, porque eu comprei um apartamento novo. E por que você comprou um apartamento novo? Ah, porque eu queria. Por acaso algum parente seu comprou um apartamento novo recentemente? Por acaso alguém do seu trabalho comprou um apartamento novo recentemente? Por acaso alguém fez uma aquisição de algum imóvel recentemente, conhecido seu? Eu acho que sim. Meu cunhado, ele acabou de comprar um apartamento novo e tal, e eu fiquei empolgado, né? E aí, conforme ele vai indagando, ele vai descobrindo que a raiz do endividamento é, na verdade, um orgulho de querer ser melhor do que todo mundo, e às vezes o orgulho se manifesta na finança. Ou pode ser uma inveja, que você fica triste com a felicidade dos outros, e para compensar sua tristeza você vai lá e compra também. Ou pode ser uma cobiça, você nem fica triste com a felicidade dos outros, você não quer ser mal do que a pessoa, mas você só quer ter o que ela tem. É a cobiça, a violação de um dos 10 mandamentos. Ou então é falta de amor. O amor que eu estou falando é o ágape, o amor que não tem pena de corrigir, porque ele sabe que é o melhor para a pessoa, ainda que lhe doa você que está corrigindo. Às vezes o amor filéu, o amor afeição é tão grande que ele ofusca o amor ágape, o amor que corrige. E aí você deixa os seus filhos comprar tudo que querem, deixa a esposa comprar tudo que quer, ou deixa o marido comprar tudo que quer sem questioná-lo. E aí a vida financeira da família vai para o espaço e daqui a pouco vocês estão endividados, vivendo debaixo de maldição, sem paz, sem alegria. E notem uma coisa, tá? A maior causa de divórcio do Brasil não é adultério, a maior causa de divórcio do Brasil é problema financeiro. Então tome cuidado com isso, saia debaixo dessa maldição e se arrependa desse orgulho, se arrependa dessa inveja, se arrependa dessa cobiça, se arrependa desse estado em que você tem vivido, que tem te levado para viver longe da vontade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. E continuando aqui no nosso ponto o pecado ele pode ser tanto a partir de uma desobediência de uma ordem que eu conheço, como pode ser a partir da desobediência de uma ordem que eu não conheço. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, onde diz: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aqui você vê por esse texto que tanto que sabia da ordem e não cumpriu, foi açoitado com mais açoite, quanto aquele que não sabia da vontade do seu Senhor e se comportou de maneira digna de açoite, mesmo sem saber a vontade do Senhor, vai receber poucos açoites, mas ambos vão ser castigados. E por que Jesus conta essa parábola? Porque nós, ainda que não conheçamos a vontade de Deus, ainda que não conheçamos plenamente a lei de Deus, ainda que a desconheçamos, nós, ao praticar condutas incompatíveis com a vontade de Deus e com a lei de Deus, estamos manifestando a natureza e essência no nosso comportamento. Porque antes da queda, se nós não fôssemos seres caídos, nós não nos comportaríamos de maneira contraditória com a vontade de Deus para a nossa vida. E por isso, mesmo sem saber a lei de Deus, nós somos punidos por termos nos comportado de maneira compatível com a nossa essência caída. Tem um livro bem fininho que o título é Livre-Arbítrio, um escravo, escrito por Lutero no debate dele com Erasmo de Roterdã. Lutero, ele sustenta a seguinte tese: se nós realmente somos livres, tem algum problema na nossa liberdade, porque nós sempre escolhemos o mal. Nós sempre escolhemos o pecado. E aqui escolher o pecado não é escolher o pecado todas as vezes. É como um dado viciado. Você joga ele uma vez, dá o número 1, você joga uma vez, dá o número 2, você joga outra vez, dá o número 6, você joga outra vez, dá o número 6 de novo. E aí você começa a jogar esse dado 10 vezes, de 10 vezes, 5 vezes deu o número 6. E aí quando você joga esse dado 100 vezes, você descobre que 55% das vezes caiu o número 6. Estatisticamente falando, isso é impossível. Isso só aconteceu porque o dado tem um vício. Ele tem um peso a mais na parte dele que induz que as tacadas, a maioria delas, cairá o número 6. Então, assim como um dado viciado, o nosso livre-arbítrio também é viciado pelo pecado. Então existe um vício no teu livre-arbítrio, que é o vício do pecado original que habita em você. Você é incapaz de, por exemplo, escolher nunca mais pecar. Decide aí. Você não tem livre-arbítrio? Decide agora, em Cristo, falar: eu nunca mais vou pecar. Eu quero saber quem é o ouvinte que é capaz de fazer esse desafio conscientemente, sabendo que de fato vai cumpri-lo. Ninguém.
Por quê? Porque hoje você quer atender a lei do Senhor, hoje você quer obedecer, hoje você quer fazer a vontade dele. Mas amanhã a vontade de mentir vai predominar na vontade de falar a verdade. Você vai se sentir tentado em dizer, tô chegando, e você ainda nem saiu de casa. E sabe o que é pior? É que você vai falar que você está saindo de casa. E depois você vai se arrepender. Porque a tua vontade, ela é pré-condicionada pelo teu pecado. Então muitas vezes você vai conseguir fazer o que é certo. Mas pela sua força própria, no geral, quando você vê a médio e longo prazo, você fez várias escolhas erradas que você não queria fazer. Como o pecado ele atua no nosso inconsciente, tem pecados que você nem conhece. É por isso que o salmista diz, sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. A grande maioria de vocês aqui não sabe que é orgulhoso. A grande maioria de vocês que estão me ouvindo não sabe que podem ser invejosos. A grande maioria de vocês que estão me ouvindo aqui agora não sabem que não são mansos, não são longânimos, que é paciente. Às vezes você não sabe, você acha que é. E em algum momento da tua vida, de repente, você descobre que não é. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Que você achava que era humilde, achava que não sentia inveja, achava que não era cobiçador, e em algum momento da sua vida, de repente, isso se revela para você, e você descobre que você era aquilo e não sabia. O salmista, ele nos antevê essa nossa incapacidade de conhecer a profundidade do pecado no nosso inconsciente. E ele fala para Deus, Deus, sonda-me, investiga o meu interior e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não sou capaz de ver. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. O pecado ele é tão terrível que a violação de um pequeno mandamento é a violação da lei inteira. Então, se você viola pequenas leis, pequenas ordens de Deus, você está violando o mandamento inteiro. Esse é o pecado. E se você cumprir todas as leis, o que eu sei que você não é capaz de fazer, mas se você cumprisse todas as leis, você ainda teria as leis decorrentes das cláusulas gerais do amor, que é ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo a ti mesmo. E tem a cláusula geral também de ser igual a Jesus. Então tem vezes que você vai se deparar diante de uma situação em que não existe uma lei explícita te proibindo de fazer aquilo, mas você vai precisar se perguntar, Jesus no meu lugar, ele faria isso? E se a resposta for não, e você mesmo assim praticar aquilo, você estará em pecado. Então a profundidade do pecado, meus irmãos, ela é tremenda. O pecado está entranhado em todo o nosso ser e é impossível se livrar dele. E para você que ainda não está convencido do seu próprio pecado, eu quero só te fazer uma pergunta. Você seria capaz, se fosse possível, gravar todos os seus pensamentos durante uma semana apenas? Você seria capaz de chegar na sua igreja, colocar um telão, pedir para toda a sua família sentar no primeiro banco e deixar passar esse telão com todos os seus pensamentos para toda a sua família ver? Você teria essa coragem? Quem teria essa coragem? Vamos agora para o nosso tópico 3, a consequência do pecado. Porque eu sou pecador, eu não consigo algumas coisas. Primeiro, eu não consigo me libertar do pecado porque o pecado me dá prazer. E se porventura eu consigo me libertar do pecado e superar a vontade de sentir o prazer do pecado, eu caio em outro problema, que é aquele a quem eu sirvo, a este eu me torno escravo. Então, às vezes, eu quero me libertar do pecado, eu não quero sentir aquele prazer mais decorrente do pecado, mas eu sou viciado nele, eu sou escravo desse pecado. Mas digamos que, porventura, você superou esse vício, você superou esses hábitos ruins, você aprendeu a parar de falar palavrão, você aprendeu a controlar seus pensamentos, você aprendeu a controlar sua fala, sua boca, suas atitudes, você aprendeu a controlar tudo. Tem um outro problema. É que ainda que você controle todo o seu comportamento, você não consegue mudar a sua natureza. Você não consegue moldar os seus sentimentos, os seus instintos, o seu temperamento. Você não consegue se transformar pelo seu próprio esforço. Porque pecado não é só comportamento, pecado também é essência. Como exemplo, eu posso citar a pequena parábola do escorpião e do sapo. O escorpião estava querendo atravessar o rio e o sapo estava à beira do rio pronto para atravessar. O escorpião chega para o sapo e diz, sapo, você poderia me ajudar a me transportar para o outro lado? Aí o sapo diz, não, escorpião, você pode me picar. Eu não posso fazer isso, você vai acabar me matando. Aí o escorpião olha para ele e diz, mas sapo, se eu te picar, eu também morro. E aí o sapo entendeu que aquele argumento era coerente
e colocou o escorpião sobre os seus ombros e começou a atravessar o rio. No meio da água, o escorpião picou o sapo. E o sapo, muito triste, perguntou para o escorpião: escorpião, por que você fez isso? Você não sabe que nós dois vamos morrer? E o escorpião olhou para o sapo e disse: sapo, você sabia que eu era um escorpião? Cara, você não muda a tua essência. Você pode mudar o teu comportamento, mas a tua essência, uma hora, vai dominar o teu autocontrole sobre o teu comportamento. É por isso que os fariseus, eles, por mais que eles fossem pessoas corretas, decoravam os mandamentos e procuravam seguir aqueles mandamentos com todas as forças, eles adoeciam em outro lado. Por quê? Porque eles se esforçavam para cumprir a regra, cumpria. No dia seguinte ele olhava as pessoas que não conseguiam cumprir a regra e dizia: não cumpre porque não se esforçam. E ele entrava numa fase de intolerância, de falta de misericórdia, de falta de amor, que é um pecado muito mais grave do que se prostituir. O maior mandamento é amar. E o maior pecado é violar o maior mandamento. E eles, para cumprirem, por se esforçarem tanto para cumprir os mandamentos maiores, adoeceram no mandamento maior. Porque a sua natureza, ela é rebelde, ela está em rebelião contra Deus. Então você corrige de um lado, ela se manifesta do outro. Era essa a dinâmica da vida dos fariseus. É por isso que Paulo fala: eu fui judeu de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, segundo o zelo fariseu, segundo a dedicação excedi em todos os da minha idade, no meu tempo, mas tudo isso eu reputei por esterco para conhecer a Cristo, porque tudo que eu conheci por esforço próprio é lixo, é cocô, é esterco. Porque tudo isso adoece. Tudo que não vem de Cristo adoece. É isso que Paulo estava querendo dizer quando ele disse essas palavras. Então, obedecer à lei de Deus pelo meu próprio esforço produz um resultado contraditório àquele que eu busco. A lei de Deus, ao invés de afastar o pecado de mim, trouxe o pecado à tona. Ela o explicitou, fazendo com que o mal que habita em mim se tornasse ainda mais maligno. Antes de conhecer a vontade de Deus, eu já tenho prazer em contrariar esta vontade. Porém, depois que eu a conheci, eu passei a ter mais prazer ainda em violá-la, seja de uma forma ou de outra. Veja o exemplo dos sacerdotes. Para defender o monoteísmo, para dizer que só existe um Deus e que ninguém pode se dizer filho dele, mataram o Deus que se fez homem. Por quê? Porque toda vez que você, por autodisciplina e por autoesforço, tenta cumprir as exigências da lei, o que você consegue é justamente o efeito contrário. É justamente o oposto. É por isso que está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 7 a 13. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque, ao tomar conhecimento da lei, ele se torna comportamento pecaminoso, ele se exacerba, ele se demonstra excessivamente maligno. Então a lei, ao invés de coibir o meu pecado, ela o estimula. É mesmo que você disser para uma criança: não toca nessa tomada. Não pode mexer aqui. Quando você piscar, ela vai estar mexendo na tomada. Porque a proibição, ela estimula a rebeldia. E nós vivemos em estado de rebeldia diante de Deus. A lei de Deus para o homem é como alguém tentasse domesticar um leão para ser herbívoro. É impossível. O leão, a natureza dele é ser carnívoro. Nós somos incompatíveis com a lei do Senhor. É por isso que a obediência baseada exclusivamente na autodisciplina, ela gera duas coisas. Ou ela gera culpa, e aí você desiste, ou você coloca uma máscara. Ou ela gera orgulho, intolerância, falta de misericórdia.
ela gera em você o desejo de ser reconhecido por todo mundo. Por quê? Porque você de fato se esforçou, você de fato fez a sua parte, então você merece. Esse é o efeito da autodisciplina na obediência à lei do Senhor. Então, se isso acontece, o que me resta? A única chance que eu tenho é que a salvação venha de fora, é que a salvação venha pela graça, tanto na forma de justificação, onde eu sou justificado pelo meu comportamento, quanto pela minha regeneração, onde eu morro para a minha natureza e obtenho pelo Espírito uma nova natureza. A justificação é uma obra de Cristo e a regeneração é uma obra do Espírito. A salvação, portanto, não depende de mérito. A salvação, portanto, não depende de esforço. A salvação depende de arrependimento e de fé, porque ela é de graça. E esse tema vai ser desenvolvido na nossa próxima lição, que fala sobre graça. Então você pode se perguntar para concluir: então, Jefferson, a lei de Deus é inútil? Não, pelo contrário. A lei de Deus, ela revela o caráter e a santidade de Deus. A lei revela o caráter de Deus quando ela revela, ela expressa a moralidade de Deus. A lei revela a santidade de Deus através de todas aquelas ordenanças de purificação, de acesso a Ele através do templo, de sacrifício, de ritual de purificação. A lei, ela evidencia o caráter e a santidade de Deus nesses aspectos. Ela também aponta para Cristo. A lei do sacrifício aponta para o sacrifício perfeito. A lei da Páscoa aponta para como Cristo morreria sem ter os ossos quebrados. A lei do Yom Kippur, ou a lei do dia da expiação, aponta para Cristo como o bode expiatório que leva sobre si os nossos pecados e as nossas culpas. Então a lei, ela tem uma função pedagógica também. E por fim, a lei, ela é muito útil porque ela revela o meu pecado. Eu, antes da lei, não conheço o meu pecado e também não posso me arrepender. Por exemplo, como é que você vai saber que é invejoso se não existe uma ordenança de Deus mandando você se alegrar com os que se alegram? Quando Paulo diz, alegrai-vos que se alegram e chorai com os que choram, para eu chorar com os que choram eu preciso de compaixão, eu preciso de misericórdia. Mas para eu me alegrar com os que me alegram, eu preciso não ser invejoso. Então toda vez que eu tento me alegrar com alguém, com um amigo meu que comprou um carro novo, com alguém que passou num concurso público, com alguém do meu trabalho que foi promovido, com alguém da minha igreja que foi consagrado a obreiro, e tenho dificuldade de me alegrar na alegria daquela pessoa, eu revelo, vem à tona, vem para fora, um sentimento que eu acho que só os outros têm, não eu, que é a inveja. O esforço, na verdade, ele é um prédio que precisa estar no endereço X. O nome desse prédio se chama esforço. E vem o engenheiro e diz, olha só, o alicerce desse prédio está podre. Então esse prédio precisa ser demolido. E aí o proprietário do prédio fala assim, tudo bem, vamos demolir o prédio, eu concordo. E depois de demolir o prédio, a gente constrói um novo, com um novo alicerce. Mas de repente não dava para fazer uma escorinha aqui, não? Não adianta fazer escora, você tem que demolir e construir um novo. É a mesma coisa a teologia do esforço. Primeiro você precisa desacreditar que você pode alcançar alguma coisa de Deus a partir do teu esforço. Depois que você fica convencido de que nada que você faça vai acrescentar o amor de Deus pela tua vida, porque Ele já te ama incondicionalmente, nada do que você faça pode fazer você merecer a salvação, nada que você faça pode fazer você merecer o perdão de Deus, quando você entende isso completamente, que você é incapaz de cumprir a lei de Deus, você está pronto para entender o que significa andar de maneira digna da sua vocação. Que Deus abençoe vocês. A próxima aula vai ser ministrada pelo evangelista Marcos Vinícius. Com certeza será uma aula tão boa quanto essa, ou quem sabe até melhor. Então assistam a videoaula dele também, tá? Um grande abraço a todos e que Deus te abençoe e que dê a você graça para dar uma excelente aula no domingo, em nome de Jesus.